Fala, meus amigos da Arsenal Brazuca. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser um pouco longo porque à tarde teve bastante notícia, tá? Porém, a gente acordou com uma notícia muito triste. Mas antes de falar tudo, eu queria pedir para vocês deixarem o like aí no canal, compartilhar. A gente está chegando quase a 200 seguidores no canal. Então compartilhe aí, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp também, que eu vou deixar o link na descrição do canal, tá bom? Dá essa força aí pro canal pra gente continuar gerando conteúdo. Vocês estão tendo conteúdo diário, tá? Não é fácil fazer. Precisa ter tempo, precisa ter dedicação para montar roteiro, para separar as notícias que a gente vai trazer aqui. Então, pô, dá essa força aí pra gente. Vocês falam tanto que não tem canal falando de Arsenal e etc. aqui no Brasil. Então a gente se propôs aí a fazer esse conteúdo. Então, pô, nada mais justo que você dar o like no canal, pô, não custa nada, é de graça, entendeu? Então dá essa ajuda aí pra gente. Porém, vamos começar. A gente teve essa notícia triste aí no dia de hoje, tá? Do Diogo Jota, que veio a falecer, né, junto com o seu irmão, o André Silva. Tinha apenas 25 anos, ele tinha 28. Num acidente trágico, né, de carro. Ele que tinha acabado de ganhar a Premier League com o Liverpool, tinha acabado de ganhar a Nations League com Portugal. E o principal, tinha acabado de se casar. Há 11 dias ele tinha acabado de se casar com a sua esposa. Além disso, deixa 3 filhos. Quando eu acordei e vi essa notícia, parece que é alguém da nossa família, porque a gente que gosta muito de futebol, a gente começa a se apegar a certos tipos de coisa que a gente não consegue explicar. Então, a morte de Jota, do Jota, né, e de atletas propriamente dito, a gente que gosta do futebol. Eu vi até um vídeo do Jorge Igor, que é um cara que eu acompanho bastante. Ele fala que a gente que está no meio do futebol, a gente não está acostumado a dar esse tipo de notícia. Para aquele jornalista que já está acostumado, que faz ali as páginas policiais, deve ser difícil também, mas ali já está meio que na rotina dele. Porém, na nossa, que cobre o futebol, não é tão comum. Então, quando acontece, a gente fica muito impactado. Então, eu queria começar esse vídeo aqui desejando, né, à família força nesse momento difícil, que por mais que a gente deseje força, é um momento muito complicado. A mãe que perdeu 2 filhos, né, no mesmo acidente, a esposa que acabou de perder um marido, os filhos que acabaram de perder um pai. Então, é um momento muito difícil de falar, porque não tem palavras que vai confortar ninguém, entendeu? Esse momento é um momento único, é um momento difícil e que só o tempo faz amenizar. Eu costumo falar, até que quando acontece alguma coisa de amigos próximos, família, que é uma coisa que nunca vai passar. É uma coisa que vai ser amenizada. Então é a única coisa que eu posso falar, dizer, mesmo distante, né? Mesmo sabendo que ele não tem nem noção, às vezes, que a gente existe, mas ele precisa saber que é difícil para a família. Então, para a família aí, toda a força do mundo e que se mantenha forte aí para seguir em frente, né? Nesse momento tão complicado. Aqui eu botei umas imagens, né, de alguns jogadores do Arsenal, que a publicação do Arsenal, que depois o Arsenal veio fazer uma nova publicação, né, para o Diogo Jota. Então teve o Raya, teve o Rice, teve a McCabe, que é do time feminino. É complicado, gente. Eu
manhã inteira foi. Não teve nem notícia praticamente, né? A notícia foi só Diogo Jota, nada mais justo, né, do que isso. Porém, à tarde saíram algumas notícias em relação ao Arsenal, né? Mas antes eu queria falar que ontem vazou, né, a nossa possível camisa away, nossa camisa para jogar fora de casa. Então, provavelmente vai ser essa azul aí, tá? Eu particularmente achei bem bonita, que remete muito ao nosso uniforme de 95, 96. Eu podia ter colocado aqui a imagem para vocês verem, mas acabei esquecendo. Mas ela remete muito à camisa 95, 96. Então é uma camisa que ficou muito bonita. Ainda não tem data de lançamento, mas acredito que deve ser bem breve. Eu acredito que deve ser mais quando a gente for lá para as viagens em Singapura, Hong Kong, e a gente deve lançar essa camisa para os jogos de lá, né? Mas foi. Vazou o vídeo, na verdade, né? Mas eu não quis colocar o vídeo aqui, que eu fiquei com medo de derrubarem o nosso vídeo, né? Então, para vocês verem aí que foi lançada. Em breve vai ser lançada essa camisa aí do Arsenal, a camisa número 2. E agora a gente vai para as notícias, enfim, né? Outras notícias. Agora a notícia no campo e bola. Zubimendi, que provavelmente seria apresentado no dia de hoje, mas como nós falamos aí no começo do vídeo, essa fatalidade que ocorreu aí com o Diogo Jota, não faz sentido nenhum clube apresentar qualquer tipo de jogador, principalmente na Inglaterra. Né? Chamar as notícias para si, né? Eu acho que nem os jogadores iam querer isso. Que num momento tão difícil, tão complicado, onde um colega de trabalho veio a falecer de forma tão trágica, ele venha a ser apresentado num clube de futebol. Então, se o Arsenal iria apresentar o Zubimendi hoje e não apresentou, o Arsenal acertou bastante. E aí a gente está prevendo que ele seja anunciado amanhã. Então vamos ficar aguardando aí. O Zubimendi pode ser anunciado como novo jogador do Arsenal amanhã, no dia 4 de julho. Agora a gente vai para falar um pouco sobre o Norgar, né? Saiu a notícia hoje, onde o Fabrício Romano diz que o Arsenal e o Brentford já trocaram a documentação. O acordo está fechado e ele é jogador do Arsenal. Então, mais um jogador aí que a gente consegue concluir a negociação. O Berta, ele está acelerando muito esse tipo de negociação, essas negociações que eu venho falando bastante nos vídeos, que são as negociações consideradas mais fáceis, mais simples, ele está fechando todas elas, para daqui a pouco praticamente focar no 9. Eu acredito que vai acontecer isso. A gente vai conseguir fechar todas as nossas contratações. E aí, se a gente não tiver o 9 ainda, vai sobrar o 9 e a gente vai ficar focado só no 9. Então, eu acho que é muito importante essa movimentação que o Arsenal e o Berta estão fazendo de conseguir contratar esses jogadores de forma bastante rápida e eficiente. Passando para o próximo assunto, aqui a gente tem umas informações que saíram do Rodrigo, né, hoje à tarde. O The Athletic publicou que o Arsenal manteve conversas preliminares com o Rodrigo, mesmo o Rodrigo estando lá no Mundial de Clubes com o Real Madrid, né? O Arsenal mantém conversas com o staff do Rodrigo para saber, né? Para já ir começando a pavimentar o caminho numa negativa do Real Madrid falando que o Rodrigo não vai ficar no clube, que é mais ou menos o que a gente já sabe. Porém, muitas pessoas falam: o Rodrigo não vai comunicar isso agora porque ele está no Mundial de Clubes. E faz todo sentido, ele não vai falar que ele quer sair. Estão falando que ele vai conversar com o Xabi Alonso, mas parece que já está tudo definido e o Rodrigo vai sair do Real Madrid. E isso se mostra muito por causa dos jogos do Real Madrid. Ele nem entra. Então isso mostra que o Xabi Alonso ele não conta com o Rodrigo para a próxima temporada. Porque se ele contasse, isso está servindo de pré-temporada para o Real Madrid. Ele teria que colocar o Rodrigo para jogar.
Então, se ele não coloca o Rodrigo para jogar, é porque ele não está contando com o Rodrigo para a próxima temporada. O recado está dado. É simples. E aí o Sam, que é um jornalista independente, porém torcedor do Arsenal, né? Ele falou no Talk Sport, né? No programa do Talk Sport, que o Arsenal está esperando vir do Real Madrid essa informação de que eles não vão renovar com o Rodrigo. Então o Arsenal ainda está esperando para ter 100% de certeza. Então o Arsenal está ali conversando com o staff, mas ele quer um aval do Real Madrid para que o Arsenal possa negociar, porque isso é até uma questão ética entre os clubes. O Arsenal não pode simplesmente chegar no jogador sem consultar o clube. Então o Arsenal procura o staff, às vezes até o próprio staff fala que já conversou com o clube, está negociando com outros clubes. Então, mas o Arsenal está esperando o Real Madrid informar que o Rodrigo não faz parte do elenco. Claro que o Real Madrid não vai vir a público lançar uma nota oficial dizendo o Rodrigo não faz parte dos nossos planos. Não vai acontecer isso. Mas vai ser ali nos bastidores, essa informação vai sair. E ele completa dizendo que o Rodrigo é visto como ideal para o processo do Arteta e que o Arteta está construindo no Arsenal, na verdade. E o Arteta é um grande fã do Rodrigo. Então é para ficar de olho nessa possível negociação aí, nessa abertura de negociação com o Rodrigo. Eu não vou me alongar mais sobre o Rodrigo, porque eu já dei minha opinião sobre valores. Então, se alguém quiser saber mais, no vídeo de ontem eu falei sobre isso. Então, as informações que a gente tem do Rodrigo que saíram hoje atualizadas são essas, que o Arsenal só espera o aval do Real Madrid para começar a negociar forte com o jogador e também saber o valor que o Real Madrid quer pelo jogador. Mediante a isso, entra o Martinelli na jogada, onde o Ben Jacobs, que é um cara que é muito influente aí no mercado, né, de jornalismo, um jornalista que é muito renomado, ele informou que o Al Nassr, que é o jogador lá, é o time do Cristiano Ronaldo, está disposto a fazer uma proposta de 85 milhões para o Arsenal pelo Gabriel Martinelli. E isso é importante porque ontem o Ornstein falou que para o Arsenal contratar um jogador de ponta, um ponta de ponta, o Arsenal precisaria vender o Gabriel Martinelli. Muita gente não concorda em vender o Gabriel Martinelli, acha que o Trossard tem que sair. Eu também acho que o Trossard tem que sair, porém, o Trossard ele é um ativo muito barato para o Arsenal. E ele é um ativo que não traz muita grana para o Arsenal. Então, por isso que o Arsenal está disposto a vender o Gabriel Martinelli. Porque o Gabriel Martinelli, pelo menos, vai render para a gente uns 60 milhões de libras. Por que eu não estou contando esse valor do Al Nassr? É porque os valores dos clubes sauditas são fora da realidade. Vamos ser sinceros, é fora da realidade. Não é realmente o que o jogador vale. Porém, eu acredito que o Martinelli saia por uns 60 milhões se ele continuar na Europa. Então, para nós conseguirmos financiar um jogador de ponta, o Ornstein falou que a gente vai precisar vender o Gabriel Martinelli para financiar, seja o Rodrigo, e ele falou do Gordon também, que são dois jogadores que estão no radar do Arsenal. Porém, é muito mais fácil o Real Madrid dando sinal verde para o Arsenal negociar com o Rodrigo, é muito mais fácil o Arsenal contratar o Rodrigo do que negociar o Gordon. Porque o Gordon está no Newcastle, vai para disputar a Champions League. O Real Madrid também vai, mas o Xabi Alonso já praticamente deixou claro que não conta com o Rodrigo. E o Newcastle diz que conta com o Gordon. Então são duas situações diferentes. O Sam
ele completa ali algumas informações em relação ao Martinelli, onde que ele diz que no começo da janela ele escutou que o Gabriel Martinelli poderia deixar o Arsenal. Porém, ele não veio a público, ele não disponibilizou essa informação, ele não divulgou essa informação, porque ele diz que o Arsenal tinha poucos jogadores de ataque, não existia nenhum tipo de especulação que o Arsenal traria um ponta, e aí na cabeça dele não faria nenhum sentido essa questão da venda do Martinelli. Porém, agora, com a informação de que o Arsenal está interessado no Rodrigo, está interessado no Gordon, está interessado no Eze, aí já muda a história. Aí ele já entende que, tendo essas negociações em andamento, é bem provável que o Gabriel Martinelli seja vendido. E ele fala que o Gabriel Martinelli tem interesse do exterior e de clubes da Arábia Saudita. E aí o Gabriel Martinelli não teria dificuldade em encontrar outro clube, se o Arsenal estiver disposto a vender ele. E que faz todo sentido, eu já falei isso. O Gabriel Martinelli ele tem vaga na Europa. Ele não é um jogador que não vai ter vaga na Europa. Ele tem vaga. Então, ele saindo do Arsenal, com certeza vai ter clube interessado nele. E clubes grandes. Então é um ponto importante a se falar. Além disso, o Sam ele fala que o Martinelli, a melhor temporada do Martinelli foi a 2022-23, onde ele marcou 15 gols. E depois disso ele nunca mais chegou a 2 dígitos. E na opinião dele, o Arsenal entendeu que o Martinelli parou o desenvolvimento dele. Ou não ocorreu como eles esperavam o desenvolvimento do Martinelli. E dessa informação aqui, dessa opinião, eu discordo. Porque o Martinelli tem 23 anos. É um jogador novo ainda. Então ele pode evoluir. Então, mas assim, é um pensamento dentro do clube. A gente sabe que quando o Arteta ele chegou no Arsenal, ele falou do projeto do Arsenal, onde tinham várias etapas. E várias etapas contando com alguns jogadores. Por exemplo, o Saka, contando com o Martinelli. Então, de repente, ele esperava que o Martinelli estivesse num patamar muito mais alto do que o Martinelli está hoje. Ele não quer dizer que o Martinelli seja ruim, mas ele esperava que o Martinelli avançasse mais. E na visão do Arsenal, na opinião do Sam, isso não ocorreu. E aí o Arsenal está disposto a negociar o Martinelli para trazer outro jogador que já está mais avançado no seu desenvolvimento, que seria o Rodrigo, seria o Eze, seria o Gordon. E eu falei isso sobre o Gordon. Eu via o Gordon, quando ele sai do Everton, um jogador com muito potencial. Um jogador bom com muito potencial. Quando ele vai para o Newcastle, ele explode. Ele joga muito bem no Newcastle. Então, eu também vejo o Gordon um pouco acima do Martinelli. Eu vejo ele um pouco acima do Gabriel Martinelli. Então, a saída do Martinelli pode ser por questão de valor de mercado, ativo mercado, além dessa questão do Arsenal identificar que ele não teve o desenvolvimento suficiente até nesse tempo que ele está no Arsenal. O Arsenal achou que ele poderia acelerar mais. Lembrando que o Martinelli sempre falava que ele colocava metas, né, por temporada para ele. Eu acho que isso contava muito pela expectativa que o Arsenal criava nele, e ele criava essa expectativa também de botar metas por temporada. Acho que tem muito isso também. Eu acho que a parte do Martinelli é basicamente isso. Ele pode estar aí fora do Arsenal na próxima temporada se houver
propostas. A gente sabe que o Bayern de Munique tem interesse, já mostrou um pequeno interesse, nada avançado e etc. Porém, já mostrou um pequeno interesse no Gabriel Martinelli. E hoje o Ben Jacobs, que é um cara que é influente, ele falou sobre essa possível proposta da Arábia Saudita, que, na minha visão, o Gabriel Martinelli vai recusar, se vier. Se ele aceitar, eu ficarei muito surpreso. O jogador que vocês odeiam, falam pra caramba aí, não tem que vir pro Arsenal e etc. E respeito qualquer tipo de opinião, é questão de gosto. Então, Madueke, do Chelsea, o Fabrício Romano falou agora no final da tarde que o Arsenal teve nova rodada de negociação, tá? Com o staff do Madueke. E ele informa que o jogador está aberto a uma transferência, que até ontem a gente não tinha essa informação. A gente só sabia que o Arsenal entrou em contato com o staff do Madueke. A gente não sabia se ele estava disposto a uma transferência ou não. Então, agora nós já sabemos que ele está disposto a sair do Chelsea. Porém, essa negociação ainda não chegou entre os clubes. Então, não tem negociação Chelsea-Arsenal, Arsenal-Chelsea. Não tem essa negociação, ainda não começou a acontecer. Porém, mediante a informação que a gente tinha ontem, que o Chelsea quer mais de 45 milhões por ele, eu já teria desistido se o valor for esse. 45 milhões num reserva para o Saka, que eu acredito que não vai entrar. Pode ser que entre, mas acho que vai jogar pouco. Apesar que eu acredito que o Arteta vai rodar bastante o elenco essa temporada, que ele está tendo bastante jogador chegando, está aumentando o plantel. Pode ser que ele jogue bastante, eu esteja enganado nessa variação minha. Mesmo assim, eu acho que 45 milhões é muita grana no Madueke. Tá? Minha opinião. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham sobre essa questão. Mas é saber que o Madueke tá assim, o Arsenal tá assim, procurou o staff do jogador para saber as condições. E é o que eu falo para vocês, não adianta espernear, chorar, pode ficar chateado, pode ficar revoltado, mas no final, se ele vier pro Arsenal, a gente vai ter que torcer para ele. Foi o que eu falei. Eu não acho ele um jogador ruim, mas também não acho um jogador muito bom. Eu acho ok para ser reserva. Ele teve um bom início de temporada no Chelsea, depois ele caiu bastante. Então, se a gente conseguir elevar o nível do Madueke, ele tem tudo para ser um ótimo reserva. Eu tenho essa opinião e respeito quem discorda, mas é uma avaliação que eu faço mediante aos dados que a gente tem do jogador da temporada passada, onde ele inclusive conseguiu convocações para a seleção inglesa. Então isso é um ponto importante. O Madueke não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Para ser reserva, ele não é de todo ruim. Eu gosto da opção, só não gosto dos valores. Chegando aqui no Eze, a gente teve atualização hoje sobre o Eze, onde o Sam ele fala que a negociação com o Eze ela pode avançar em breve. Na verdade, ela já está avançando, né? A cada dia que passa, ela avança um pouquinho a mais. Então, ele fala que nas próximas horas podem avançar bastante. Ele está disposto à transferência. O Arsenal já está conversando com o Crystal Palace. O Arsenal já está conversando com o Crystal Palace sobre a cláusula de liberação. Ontem saiu que o Crystal Palace está disposto, talvez, a reduzir a pedida pelo Eze, o que seria muito bom. Se a gente conseguisse uns 50 milhões no Eze, eu acho que seria sensacional. E conseguir parcelar em 3 vezes, mesmo assim, ou 2 vezes. Então, mas é uma negociação que está em andamento. E ele fala que a contratação tanto do Eze quanto do Rodrigo, se o Arsenal conseguir contratar os dois,
deixaria os torcedores do Arsenal muito felizes, com certeza. Deixaria. Por mais que eu tenha um pouco de pé atrás com o Rodrigo, seriam duas boas contratações para o Arsenal. Seriam duas boas contratações do Arsenal. E uma coisa que eu andei refletindo é o seguinte. Vocês já pararam para pensar que o Rodrigo ele pode vir a se tornar um reserva do Eze? Vocês já pararam para pensar isso? O Eze jogando como ponta esquerda? O Rodrigo pode vir a se tornar um reserva do Eze, que já tem já está acostumado com a liga, é um bom jogador. Então a gente tem que pensar nessas possibilidades também. Por isso que eu tenho muito medo de pagar 90 milhões no Rodrigo. Porque se a gente pagar 90 milhões no Rodrigo, a gente está dizendo que ele precisa ser titular. Que a gente não vai pagar 90 milhões num cara para ser reserva. Por isso que eu tentaria ao máximo tentar baixar esse preço do Rodrigo. Eu tentaria o máximo que desse. E aqui vamos para o assunto que vocês adoram, que vocês sempre me perguntam. Barão, mas e o 9? Toma o 9 aí, ó. A gente tem a atualização do número 9. Vou começar pelo Sesco. É uma informação do Sami, né? Da BBC. Ele fala que o Arsenal convidou o agente do Sesco no último jogo da temporada passada contra o Newcastle para assistir o jogo lá no Emirates. Então ele foi um convidado do clube. Acredito que o Arsenal achava que seria muito mais fácil do que está sendo. E só que as negociações com o Sesco, elas pararam nas últimas semanas. É um jogador que o Arsenal tem bastante interesse, porém o Arsenal não consegue avançar. O Arsenal não consegue chegar a um acordo. Então está cada vez se tornando mais difícil a negociação com o Sesco. Mas eu acho que a princípio o Arsenal não vai desistir. O Sam ele ainda informa que o acordo se tornou mais difícil depois que o Edu e o Aito, que foi o substituto do Edu, saíram do Arsenal. Então a gente não sabe o que o Edu prometeu para o empresário ou para o Leipzig e que o Aito prometeu. E aí agora ficou uma coisa mais difícil para o Arsenal. O Arsenal está tendo muita dificuldade nessa negociação. Ontem a gente falou, né, que o Leipzig queria o valor à vista e dificilmente eles vão encontrar um clube que vai pagar esse valor à vista, 85 milhões à vista. Então vamos aguardar aí os próximos episódios. E aí a gente já passa para outra novela, né? Acabou uma novela 6, começa a novela Gyökeres. Com o Gyökeres, a conversa já é diferente. O Sami ele fala que o Arsenal avançou numa possível transferência pelo Gyökeres nos últimos dias. O jogador estaria interessado a se juntar no Arsenal, né? Isso já é público, ele já informou que ele tem vontade de jogar pelo Arsenal. E o que muitas pessoas já falaram também que o Gyökeres ele tem o apoio do Berta. Eu também, e aí é uma teoria da conspiração na minha cabeça, sempre se falou que o Berta tinha interesse no Gyökeres e que o Arteta teria interesse no Sesco. E aí, teoria da conspiração total da minha cabeça, aí vocês podem falar, Barão, tu tá maluco? Barão, pior que pode ser verdade. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Que o Berta tá dificultando a negociação com o Sesco porque ele quer o Gyökeres. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Que pode ser. Porque sempre se falou... Eu não quero acreditar nisso, tá, gente? Sendo bem sincero.
Mas pode ser. O Berta está dificultando a negociação com o Gyökeres, com o Sesco, para ele poder contratar o Gyökeres. Então deixa aí nos comentários. E o Sam ele completa que o Watkins seria uma opção mais barata, permitindo que o Arsenal contratasse mais jogadores, porque aí a gente pagaria muito menos no Watkins, que por exemplo, o Watkins está valendo 40, o Gyökeres e o Sesco, o Arsenal quer pagar 70, então ainda teria 30 milhões aí voando para a gente contratar mais jogador, completar mais o time. Então são pontos importantes que a gente precisa falar. E aí agora, no final do dia, o Ben Jacobs ainda trouxe mais informação sobre a contratação do 9. Ele diz que pode ser uma jogada do Berta, tá? E ninguém sabe o que o Berta está fazendo. Tá todo mundo muito confuso. O Berta quer deixar os clubes confusos. É isso que ele quer fazer. Ele está jogando com os clubes, está sendo um joker. Ele está jogando ali com os clubes. Então ele fala o seguinte: Benjamin Sesko e Victor Gyökeres, quem sabe? Talvez olhe o Watkins. Estão todos sendo usados uns contra os outros. E eu gosto disso. Vou ser sincero, eu gosto de colocar um contra o outro nesse sentido, sabe? Imagina, o clube precisando vender, preciso baixar para eu conseguir vender porque eu preciso contratar, o cara tá jogando comigo, então eu gosto dessa brincadeira que o Berta tá fazendo. O Arsenal quer fazer uma coisa: contratar Gyökeres e Sesco por 70 milhões de euros. Isso já está bem claro também, que o Arsenal ele está disposto a gastar 70 milhões de euros. Ponto. E aí ele completa: se não tiver o Gyökeres, vai atrás do Sesco. Se não tiver o Sesco, vai atrás do Gyökeres. E ele ainda fala que o Leipzig não sabe a verdadeira realidade. E aí eu não consegui matar o que ele quer dizer com isso, que o Leipzig e o Sporting não conhecem a verdadeira realidade. Eu queria saber o que é isso, eu não consegui pescar quando ele fala isso. Eu não consegui pescar essa informação. Tentei ler, li o contexto todo aqui e não consegui pescar o que ele quer dizer com isso. Porém, pode ser que provavelmente em breve a gente tenha mais informações e a gente consegue matar essa informação. E aí ele completa: se nenhum dos dois der certo, ainda temos o Watkins. Então, essa é a informação que a gente tem aí dos camisas 9 do Arsenal. Para finalizar por hoje, notícia fresquinha do final do dia: David Ornstein informa que Gabriel Heinze, ele mesmo, o argentino, vai fazer parte da comissão técnica do Mikel Arteta após a saída do Carlos Cuesta. Ele vai estar no lugar do Carlos Cuesta. É um cara que, como jogador, tinha uma personalidade muito forte. Eu não sei agora, como técnico, né, parte de comissão técnica, como é que ele é. Porém, ele como jogador ele tinha uma personalidade muito forte. A gente conhece o Gabriel Heinze. A gente que é brasileiro, viu o Brasil jogar muito contra a Argentina. Não sei se eu gosto ou se não gosto, porque não conheço o trabalho do Gabriel Heinze. Mas o Gabriel Heinze jogou com o Arteta no PSG. Então, isso pode ter facilitado a vinda do Gabriel Heinze para o Arsenal. Se alguém conhecer o trabalho do Gabriel Heinze, pode colocar aí nos comentários, falar se gosta, se não gosta, se o Arteta acertou, se o Arteta errou nessa escolha. O Arteta dificilmente erra nessas escolhas, né? Ele tem uma comissão técnica muito boa, a comissão técnica do Arsenal é muito boa. Então, eu acho que o Arteta não errou. É porque o Carlos Cuesta ele era um prodígio, né? Ele é um prodígio, ele tem 29 anos. Então, ele era muito cotado em vários clubes aí. E agora ele foi para o Parma. Mas
deixa seus comentários aí falando sobre o Gabriel Heinze. Gente, por hoje é só, foram essas informações que a gente teve, né? A maioria na parte da tarde, depois dessa notícia triste aí do Jota. Amanhã provavelmente a gente vai ter a apresentação do Zubimendi. Pode ser que não tenha, mas a informação que a gente tem é que bem provável que aconteça. E tendo, a gente vem aqui, fala com vocês, cobre aí a apresentação dele, traz a coletiva. E por hoje é só, mas aí 35 minutos aí de vídeo para vocês saborearem, se divertirem. Porém, não esqueça, like no canal, compartilha, ativa o sininho e grupo do WhatsApp aqui, ó. Não dá para ver, né? Cadê? Aqui embaixo, na descrição do vídeo. Beleza? Valeu, rapaziada. Um bom final de quinta. E amanhã o sextou com frio do caramba no Rio de Janeiro. Fui!